Eu tenho 34 anos e por um período na minha vida eu ganhei 20 mil reais. Hoje é o dia 28, ou 28º dia, de 365 dias compartilhando aquilo que eu vivo e já vivi aqui no YouTube com vocês. Depois que você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, então quando você ganha 2 mil, aí depois de um tempo você ganha 5 mil, 10 mil e por aí vai indo, você começa a experimentar algumas coisas que você não tinha acesso. Conforme o tempo foi passando, eu aprendi que existem apenas duas formas de ganhar dinheiro: lidando com muitas pessoas ou com poucas pessoas. E isso interfere muito na sua visão daquilo que é a vida, do que é riqueza, do que é ser rico ou ser pobre. Eu lido com pessoas, eu não lido com muitas pessoas, ok? Não são muitas, centenas de pessoas, mas eu lido com muitas pessoas. Eu lido com pessoas que têm muito mais dinheiro que eu. É uma coisa assim, código do GTA, dinheiro infinito. E eu lido com pessoas também que vivem com pouquíssimo dinheiro. E estando ou flutuando entre esses dois patamares, a visão com que eu olho um relógio, um carro, um restaurante, uma viagem mudou muito ao longo dos anos. Por trás de cada desejo de compra, existe sempre uma expectativa de antes e depois. Existe um Guilherme antes do iPhone novo e um Guilherme depois do iPhone novo. Todo mundo que deseja realizar um sonho financeiro tem essa expectativa. Obviamente que existem pessoas que colocam muita expectativa e pessoas que colocam menos expectativa. É por isso que existe o desejo. O desejo vem de algo que você não tem e você fica imaginando de como seria a vida. Como eu falei, eu tenho o privilégio de lidar com muitas pessoas com diversos níveis financeiros. E a coisa mais engraçada, né? A coisa mais estranha, talvez, que já aconteceu comigo e ainda acontece, é quando eu tenho acesso a pessoas na minha rotina que têm aquilo que eu desejo. Então eu fico imaginando, pô, imagina um cara com um Porsche. Nossa, imagina você abrir a garagem e ter um Porschão lá, imagina você acelerar e tal. Então fica sempre no campo do pensamento. Só para vocês entenderem, quando vocês andam no seu trabalho, seus amigos, com pessoas que têm o mesmo nível financeiro que você, todos vocês, todos nós, na verdade, ficamos no campo da imaginação. Como seria ter um Porsche? Como seria ter um Rolex? Imagina, mano, você olhar, velho, vai ter um apartamento no pulso. E você fica toda criando essa coisa na sua cabeça, esse cenário. E todos os seus amigos também. Passa um Porsche, todo mundo, porra, que nave, o ronco e tal. BMW M3, M4, M2, todos os carros que estão assim, entre aspas, na moda dos influenciadores, dos blogueiros, de não sei o quê. E você fica imaginando e projetando como que seria aquele carro na sua realidade. Aqui nós temos um antes e depois. Porque, obviamente, a vida muda. É impossível que não mude. Mas em qual intensidade que a vida muda? Então a gente já sabe que o cenário é esse. Você tem seus amigos, a sua roda, seus familiares, e todo mundo está aqui no campo da imaginação. Quando você é teletransportado, que foi o que aconteceu comigo, então eu não tinha acesso a essas pessoas que têm muito dinheiro, e de repente eu tenho acesso a essas pessoas, a casa delas, a rotina dessas pessoas. Não é uma coisa esporádica, tipo, eu vejo o cara uma vez na semana ali no escritório. Não, eu vou na casa do cara e não sei o que, blá blá blá. E quando você começa a ver a vida das pessoas com os objetos que você deseja, mano, a mente buga na hora. Porque eu entro dentro do Porsche, a gente vai fazer ali um trabalho, né? Eu trabalho com audiovisual, vou fazer uma gravação dentro de um Porsche, o cara tá reclamando do Porsche. Pô, não gostei desse acabamento aqui. Aí você fala, mano, o cara tá reclamando do bagulho, velho. Carro animal, custa, mano, sei lá, 700 mil reais. E o cara tá reclamando. Ah, o pneu é assim, achei meio desconfortável. Você ver alguém reclamando de um sonho seu parece injusto. Mas nós temos que entender que a vida daquela pessoa mudou depois que ela comprou o produto. Só que a expectativa sua e minha muitas vezes é muito mais alto que a dela, porque ela já experimentou algumas coisas antes. Eu tive a oportunidade e desafio também, vou ser bem sincero, de ver pessoas tratando como normal aquilo que para mim é o auge. BMW, relógio, apartamento e outras coisas que o dinheiro também não pode comprar, tá bom? Um pôr do sol, o cara morar perto da praia, se bem que aqui o cara pode comprar, né? Mas o cara morar num lugar seguro, que muitas das vezes o dinheiro não influencia nisso, porque a cidade que ele mora é uma cidade segura, enfim. Você vê pessoas tratando como normal um sonho seu,
No início eu ficava muito indignado. Eu falava, mano, esse cara não tem direito de reclamar desse carro. Esse carro mano, é lindo, é um sonho. Mas de fato o carro tem o defeito. De fato o carro não tem um acabamento que o dinheiro que pede, né, teria que ter aquele acabamento. Só 700 pau. E você começa... No começo eu ficava revoltado. E depois eu começava a me questionar do tipo... Será que eu não tô colocando muita expectativa nisso? Será que isso também não vai acontecer comigo? Quando eu comprar o carro X, eu acho que minha vida vai mudar. Mas às vezes eu penso, hoje eu já cheguei num patamar financeiro que eu com 20 anos não imaginava que chegaria e experimentaria. A minha vida mudou, mas nós nos acostumamos muito rápido com as coisas. É tipo um tênis novo que você compra, né? Mano, a primeira semana você não quer sair para não cair um pó em cima do tênis. Dá 2, 3 meses. E eu trabalhando com famílias ricas, milionárias, eu comecei a perceber que isso é com tudo. Isso é com o lugar que você mora, a comida que você come. Obviamente que nós, que viemos de uma vida um pouco mais sofrida, que tem que batalhar, que se não batalhar não é pai que dá, não é mãe que dá, não, enfim, não tem herança, não tem aquele patrimônio todo, nós damos um pouco mais de valor porque nós olhamos para trás e lembramos como que era a vida antes. Então você acaba falando assim, cara, minha vida mudou, eu não posso reclamar. Mas é inevitável. A reclamação tem que sair da nossa vida, é óbvio. Mas o acostumar com as coisas, porque você vai lidando com pessoas, você vai se acostumando com níveis. O que eu quero dizer com toda essa conversa? A expectativa que você coloca vai de acordo com as pessoas que você anda. Obviamente, se eu tivesse dinheiro, eu comprava um Rolex hoje. Mas eu não sei se eu compraria um Rolex hoje. Só se fizesse muita assim, questão, se fosse uma coisa... Eu diminuí muito o tamanho dos meus sonhos. Eu diminuí o tamanho dos meus sonhos, não. Eu escolhi outros sonhos. Essa é a verdade. Porque eu tinha sonhos de ter algumas coisas, e eu convivi com essas pessoas, e eu vi que a minha vida não ia se transformar tanto. Aí eu penso, será que vale a pena 150 mil reais no relógio? Ah, mas se o cara ganha 2 milhões, pô, o cara ganha 2 milhões, o relógio é nada pro cara, entende? Então a gente tá falando de níveis aqui surreais. Se a gente for falar entre 35, 40, 45 mil reais por mês, um Rolex custa muito. Então, uma das coisas que eu aprendi, lidando, eu ainda sou classe média, mas uma das coisas que eu aprendi lidando com pessoas que são muito, muito ricas, é que as experiências valem muito a pena também. Não só pelo fato, não é experiência assim, eu fui comer num restaurante X, mas, por exemplo, quando você se expõe a outras culturas, não é mais rico e mais pobre, é outras culturas, você começa a entender que o sonho que você tem faz parte de um coletivo, que de fato não é seu. Porque quando você vai para outro coletivo, o sonho é outro. Então você começa a entender que você é resultado daquilo que foi criado ao seu redor. Passa um BMW por um grupo de pessoas, ninguém se importa. Passa um BMW no grupo de outras pessoas, todo mundo olha. Passa uma pessoa com um baita de um shape. Por exemplo, eu já convivo muito com atletas de fisiculturismo. É o meu trabalho. E você passa uma pessoa com shape top, mano, que 98% da população fala, mano, esse shape é top. Os atletas não dão a mínima. Agora, pega essa mesma pessoa e coloca ela pra andar no centro de uma cidade, no centro de São Paulo. Essa pessoa vai, mano, chamar atenção o tempo todo. Comentário, o nego vai tirar foto. As perspectivas daquilo que é importante ou não na sua vida vai depender do ambiente que você tá. Existem pessoas que não dão valor à família, não dão valor a amigos, não dão valor ao corpo, não dão valor à conta bancária. Tudo isso é um reflexo daquilo que tem ao redor dela. Não tem como negar. Ah, e se uma pessoa viver sozinha numa ilha? Pode ser que ela vai dar muito mais valor a pessoas do que um cara que trabalha no shopping, que lida com gente o tempo todo. Depois que eu atingir alguns níveis financeiros, e muitas das vezes perder esses níveis financeiros, voltar a alguns outros passos atrás, por decisões erradas, e depois eu falar assim, ó, vou recuperar essa condição financeira,
a forma de querer recuperar e o que eu quero recuperar mudou. Mudou muito. Muitas vezes o valor é o mesmo. Quero chegar no 30, 35 mil. Mas a função que o dinheiro vai ter é outra.